Bom dia a todos. Muito obrigada por esse convite tão amável, que eu estava comentando que a época não era melhor para eu poder viajar e vir até aqui, por isso estou com uma viagem meio rápida, mas espero voltar depois com mais calma. Mas de qualquer maneira, me estava chamando muita atenção a movimentação do Estado do Espírito Santo. Então eu procurei acomodar minha agenda para de qualquer maneira vir conhecer um pouco mais de perto, conversar nesse debate com vocês, para ver o que está acontecendo aqui. Porque eu tenho, primeiro, antes de tudo, uma grande curiosidade para saber realmente o que está acontecendo no nosso país. E fiquei desafiada pela proposta dessa discussão, o folheto da proposta dessa discussão, que falava em desafios da contemporaneidade. Quais são os desafios da contemporaneidade? Um pouco com essa ideia, me parece, os organizadores procuraram definir os temas e convidar as pessoas para virem participar do debate. Isso foi para mim também um desafio, porque eu acho que este ponto é um ponto fundamental que nós devemos sempre parar um pouquinho para procurar uma visão um pouco mais objetiva sobre o nosso país. E é por isso que eu gosto de visitar todas as regiões e em todas as oportunidades que eu tenho. Porque eu acho que o mundo contemporâneo, a característica fundamental do mundo contemporâneo é a rapidez da mudança. Mudança sempre houve, todas as sociedades sempre mudaram, mesmo as sociedades indígenas, elas mudam, não há sociedades paradas. Mas a rapidez com que essa mudança acontece dá características absolutamente diferentes para algumas sociedades. E eu acho que nós temos, no momento, no mundo ocidental em geral, e em certas partes, algumas estão paradas, mas outras partes do Brasil estão sofrendo um processo muito grande e rápido de mudança. Mas essas mudanças, em geral, trazem também uma visão muito fragmentada de tudo que está acontecendo. Acontecem muitas coisas em muitas áreas e a capacidade que todos nós temos de organizar esse conhecimento é pequena. É pequena porque são acontecimentos, às vezes, contraditórios em áreas muito próximas. E eu acho que a nossa sociedade ocidental é uma sociedade que olha para o progresso, que tem história, que pensa na sua história, que pensa na mudança e acredita no progresso. Então, agora, isso tudo está se tornando assim, tão rápido, o próprio progresso tem uma rapidez tal, e agora estou me referindo ao progresso tecnológico, que nós estamos meio sem capacidade de juntar as partes de tudo isso que está acontecendo. Ontem mesmo, jantando aqui, muito agradavelmente, entre amigos e comendo uma moqueca capixaba, nós estávamos comentando sobre as mudanças aqui em Vitória, não é? E as pessoas dizendo, não, quando eu era menino, isso era assim, e depois ficou assado, e como que essa coisa foi mudando. Nós todos temos uma história de vida que nos mostra que com grande rapidez as coisas mudam. Não mudam só no panorama urbano, no cenário urbano, não só também nas novas tecnologias, mas tudo isso se reflete na nossa vida cotidiana, nos nossos valores, na nossa maneira de estar dentro da sociedade. E eu acho que a gente pensa pouco sobre isso. E aqui no Brasil, apesar desta valorização da mudança, de tudo que se move, de tudo que avança, etc., que nós temos, quando essa dinâmica é muito rápida, é difícil construir um quadro conceitual para explicá-la. E então nós sempre recorremos a modelos mais antigos, nós sempre estamos olhando com um olhar do passado, uma realidade do presente. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, claramente, em que isso está acontecendo, e um pouco como
eu aceitei o desafio que me estava proposto de discutir o desafio da contemporaneidade, eu acho que é um momento importante para nós pensarmos isso. E vou dar só rápidos exemplos, que eu não quero ficar só nesse tema, mas eu acho esse tema importante para a gente entender todo o resto. Nós tivemos, obviamente, uma revolução tecnológica incrível a partir da segunda metade do século XX, ou ainda mais restrito, nas 2 últimas décadas do século XX, nós tivemos um ritmo de mudança que nunca se viu. Eu me lembro que eu, menina, ouvia meu pai contar, fascinada, que ele nasceu no começo do século XX, do século passado. Então, ele era muito jovem, nós morávamos no interior do estado de São Paulo, e ele saiu da fazenda onde ele morava para vir para a cidade para ver uma coisa que contaram para ele, que pela primeira vez ia aparecer nesse lugar, em Araraquara, que era um automóvel. E ele repetia a palavra assim para mim, automóvel. Era isso que era o fascinante, alguma coisa que se move sozinho, né? E para mim isso já era incrível, porque como eu nasci já usando o automóvel, né, para mim parecia tão estranho que isso não tivesse existido. E daí ele contava a primeira vez que ele viu um avião, etc. Então o século XX já foi um século de mudanças tecnológicas extremamente acentuadas, mudanças que têm uma repercussão sobre a vida cotidiana enorme. Mas o fim do século XX foi muito mais rápido nesse ritmo de mudança. E nós, eu acho que ainda estamos um pouco perplexos com tudo isso. Basta nós pensarmos que o computador é uma coisa que começou a existir nos anos 50, 60. Eu usei computadores em empresas ou em agências governamentais, que eram as únicas que tinham umas coisas enormes, tinha uma sala inteira com o computador dentro. E eram poucas as coisas que a gente fazia. Bom, outro exemplo, eu fiquei horrorizada quando eu vi, depois da eleição do senhor Bush nos Estados Unidos, todas as críticas e as recontagens na Flórida, que na Flórida se contava voto com esse sistema que se chamava McBee, que é um estilete que se entra nos furinhos de um cartão. Então você levanta e aí tem, por exemplo, eu quero saber quantas mulheres tem, está lá furadinho, homem e mulher, eu ponho naquele lugar específico e reconto. Eu usei isso para fazer pesquisa nos anos 50. Não faz tanto tempo assim. Veja, eu era estudante da universidade nessa época, né? E o que é estranho, a Flórida usa até hoje. Não pareceu absurdo para nós? Quer dizer, são esses desencontros que eu acho que é muito importante que a gente tome consciência. Nós temos uma enorme rapidez de mudança, não é? Deste computador e do McBee, nós passamos a um uso intensivo de computadores. Hoje eles estão nas casas, eles são quase individuais, cada indivíduo tem o seu. Se não tem, é porque ainda não conseguiu recursos para isso, mas eles estão disponíveis e muito mais acessíveis. Esse é outro ponto. O telefone, se nós pensarmos na mudança, o telefone durante milhares de anos existia e mudava, quando muito, de cor, de aparência, de um design do telefone, que se podia comprar um mais bonito e um mais feio. Hoje, pense um pouco em que rapidez nós passamos para o telefone celular, nós passamos do celular que hoje comunica com a internet, que tem fotografia, que vai falar com a televisão.